Olá, meninos, bom dia, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma revisão para a nossa P. Então fique ligado, pegue seu livro, seu caderno, caneta, lápis e vamos ficar juntos, tá? Eu vou dar nessa aula, eu prometo, super dicas para a nossa P. Então nós vamos começar hoje falando um pouquinho de vacinas, soro, viroses, tá? Como que o nosso organismo reage à invasão de um micro-organismo. Então vamos lá, fique ligado junto comigo. Olha, eu vou começar então falando que nós temos defesas para algum agente estranho no nosso corpo. Quando o nosso organismo é invadido por micro-organismos, nós temos defesa. Você já sabe que são os nossos anticorpos, tá? Então vai ter uma reação entre um agente estranho, que é um antígeno, e os nossos anticorpos. Agora, quando o nosso organismo não consegue fazer essa defesa, o que nós vamos tomar? Respostinha aí, a vacina, né? Então aqui nós temos as nossas defesas. Primeiro começa com a nossa pele, tá? Que é a nossa epiderme, é uma barreira aí de defesa. Nós temos anticorpos que são específicos, tá? Então, os anticorpos para o vírus da gripe só vai agir com o vírus da gripe, tá? Então, nós temos anticorpos que são altamente específicos. Vamos falar um pouquinho das nossas vacinas, soro, das nossas defesas que não são naturais ao nosso organismo. Vamos lá? Fique junto comigo. Primeiro, a vacina. Gente, a vacina, ela tem uma finalidade. Você vai usar a vacina para quê? Exatamente. Vacina é um modo de prevenção. Quando você ainda não teve a doença. Para quê? A vacina é para você vai colocar o antígeno, um micro-organismo morto, enfraquecido ou uma parte desse micro-organismo para que o seu organismo reconheça esse agente estranho que entrou no seu corpo e estimule a produção de anticorpos. Então, peraí, a finalidade da vacina é prevenir uma doença. E qual seria a composição da vacina? 3 componentes aí. Micro-organismo morto, ou atenuado, quer dizer a mesma coisa que é enfraquecido, ou uma parte desse micro-organismo, tá? Então, é uma forma de prevenção para doenças. Aqui então é uma das medidas mais importantes de prevenção contra as doenças. E a composição da vacina está aqui. Parte dos micro-organismos mortos ou atenuados. Como que ela reage como o nosso organismo reage? Estimulando a produção de anticorpos. Gente, a vacina é tão importante, mas tão importante que desde 1989 nós não temos nenhum caso de poliomielite, uma doença que era seríssima, super grave, paralisia dos membros, geralmente dos membros inferiores, mas pode ser de qualquer outra parte do corpo. Então, desde 1989, essa doença está erradicada no Brasil, quer dizer, não tem nenhum caso. E a varíola? Então, essas doenças aqui, graças à vacina, nós não temos mais nenhum caso dessas doenças. Então, é uma forma de prevenção para as doenças. Vamos lá, gente, continua firme comigo, viu? Então, aqui a descoberta da vacina contra a polio em 1988, a Organização Mundial da Saúde iniciou uma campanha global de erradicação da polio no mundo. E aqui no Brasil, graças às campanhas de vacinação, nós não temos nenhum caso. Muito
importante. Pode passar? E vamos ao nosso soro terapêutico, tá? O soro imunológico. Gente, enquanto a vacina tem a finalidade de prevenir uma doença, o soro, quando que você usa o soro? Qual a finalidade do soro? A finalidade do soro, vamos lá galera, pensa um pouquinho aí, final de semana, cabeça boa, vamos lá? Isso mesmo, o soro nós usamos numa situação de emergência, cura, tá? Quando eu preciso da cura, seja por uma picada de um animal peçonhento, uma cobra, um escorpião, seja quando eu tenho um vírus extremamente grave, como o da raiva. Então, numa situação de emergência, porque eu preciso da cura. Então, a finalidade do soro é para a cura, tá? E qual seria a composição do soro? O que eu estou tomando quando eu estou tomando o soro? Eu estou tomando o quê? Os anticorpos prontos, né? Que foram fabricados em um animal de grande porte. Geralmente eles utilizam o cavalo. Então vamos ver o que tem aqui, as informações que eu tenho aqui no slide. Primeiro, como a forma ele é produzido, com sangue de algum animal, geralmente o cavalo, já falei para vocês, e contém os anticorpos prontos contra o vírus, contra o veneno, tá, de um animal peçonhento. Então, essa seria uma das finalidades aí do soro. Ele contém a cura, tá? Você precisa de uma ação de emergência. Uma outra coisa que tem uma informação aqui é que o animal recebe substâncias do próprio vírus, os antígenos, né? Antígenos, reforçando com vocês, qualquer substância estranha que vai estimular o seu organismo a dar uma resposta imunológica, tá? E soro não proporciona defesa permanente. Gente, se você foi picado novamente por um animal peçonhento, você vai ter que tomar o soro novamente, tá? Não é uma resposta ali, uma defesa permanente. Vamos lá? Então, olha, vacina, prevenção, soro, a cura. Composição da vacina: micro-organismos mortos, atenuados ou parte desse micro-organismo. Composição do soro: os anticorpos prontos. Aqui eu tenho a produção do soro antiofídico. Antiofídico é contra aí o veneno de uma cobra peçonhenta, tá? Ofídeos. Primeiro, o que eu vou fazer para produzir o soro terapêutico? Eu vou retirar a peçonha, o veneno dessa cobra. Eu retiro o veneno, inoculo no animal de grande porte. Geralmente você já sabe que eu utilizo o cavalo. E o organismo do cavalo reconhece esse veneno como agente estranho e começa a fabricar anticorpos. Eu vou retirar o sangue do cavalo, o plasma, e vou inocular no paciente que foi picado por uma cobra peçonhenta. Então, peraí, você deve estar pensando na sua casa: professora, quer dizer que quando alguém está tomando um soro terapêutico, está tomando os anticorpos prontos que foram produzidos no organismo de um animal? Verdade. É isso mesmo, você está com a razão. Quando a pessoa está tomando um soro, está tomando os anticorpos prontos que foram produzidos no organismo de um animal, geralmente um animal de grande porte, tá? Aqui então tem a forma de produção que eu já falei para vocês, né? Retira o veneno da cobra, pega os anticorpos prontos, os anticorpos produzidos ali pelo corpo do cavalo,
retira o plasma e inocula em alguém que foi picado por um escorpião, uma aranha, um veneno de uma cobra. É assim que produz o soro. Vamos, continua firme. Há alguma dúvida aí? Pegue seu caderno, abra o seu livro e vamos continuar. Esse eu já até falei, pode passar ele um pouquinho, já pra gente continuar. Olha, nós estamos falando aqui das defesas. Quando o seu organismo não tem mais defesa ali de um agente estranho, de algum micro-organismo que entrou no seu corpo. Seja um vírus, seja uma bactéria, seja um protozoário. Quando você está acometido de uma bacteriose, uma doença causada por bactérias, qual a solução? Você vai ter que tomar um medicamento que é o antibiótico. Antibióticos são medicamentos utilizados para combater doenças causadas por bactérias. Então, essas doenças que nós vamos ver hoje, que são todas viroses, você não trata com antibiótico. Você vai tratar com? Você vai utilizar os antivirais para alguns determinados tipos de vírus, tá? Mas alguns tipos de vírus específicos. Mas antibiótico você vai utilizar ali para combater doenças causadas por bactérias. Aqui eu tenho o Alexandre Fleming, que foi o que descobriu a penicilina, tá? Que é um tipo de antibiótico. Então aqui eu tenho um resuminho sobre a vacina. Primeira coisa, a finalidade da vacina: prevenir. Prevenir o quê? Uma doença, tá? A vacina também vai estimular o nosso sistema imunológico, imunitário, a produzir anticorpos contra esse micro-organismo que vai te causar uma doença. Olha, nós vamos estudar uma série de viroses. Primeiro, o conceito de viroses. Esse ose quer dizer doença. Então, são doenças causadas por vírus. Bacterioses, doenças causadas por bactérias. Micoses, doenças causadas por fungos. Protozooses, doenças causadas por protozoários. E hoje nós vamos ver as viroses. E para entender as viroses, eu preciso entender quem causa essa virose, que é um vírus. E quais são as características desses vírus? Primeira coisa, eu vou falar aqui, eles não apresentam uma organização celular, eles não têm célula, então eles são acelulares, quer dizer, não tem uma organização celular. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Gente, eles só se reproduzem no interior de uma célula viva. Podem sofrer mutações, modificam o seu material genético. E o material genético dos vírus pode ser DNA ou RNA. Então, essas são algumas das características dos vírus que nós vamos estudar. O vírus, agora, algumas viroses causadas por este micro-organismo. Eu tenho aqui uma virose as viroses que são transmitidas pelas vias respiratórias. Então, são várias, né? Mas eu vou falar agora da gripe, resfriado, Covid. E você pode falar, professor, o sarampo? O sarampo também é transmitido via respiratória. A polio, além das vias respiratórias, ela tem outras formas de transmissão, como água, alimentos contaminados, as fezes contaminadas, mas também é transmitida pelas vias respiratórias. Ou seja,
quando gotículas de saliva eliminadas, quando você fala, quando você tosse ou quando você espirra, tá? Então, nós vamos ver agora gripe, covid e resfriado. Gente, ninguém merece gripe, covid e resfriado, né? Agora, final de semana, você aí na sua casa, tranquilão, gripado. Pelo amor de Deus, que é isso, né? Então, a gripe e resfriado e covid são causados pelo mesmo vírus? Não. Existe o vírus da gripe, resfriado e covid. Apresentam os mesmos sintomas? Alguns sintomas apresentam. A gripe, ela tem a tosse, a coriza, o resfriado também, mas febre geralmente apresenta só na gripe, tá? E covid pode vir acompanhado, se agravar, de dificuldade para respirar, tá? Então, os sintomas, tem alguns sintomas que são parecidos, mas febre alta, covid e gripe apresenta febre alta. Eu tenho mais algumas informaçõezinhas para falar de gripe e covid. Gente, você toma vacina para gripe, resfriado e covid? Quais doenças que você toma vacina? Quero a resposta de vocês aí. Dessas 3 doenças que eu falei, gripe, resfriado, covid, quais que vocês vão tomar vacina? Gripe e covid, tá? Resfriado, porque os sintomas são mais brandos, gente. Então, por isso que vocês não tomam vacina. O resfriado, o sintoma é mais tranquilo. Você tem uma coriza, tá? Agora, o que você vai ficar mais acamado ali é na gripe e covid. O sarampo também é uma doença que é transmitida por gotículas de saliva. Seja quando você fala, seja quando você espirra ou através da tosse. O sarampo, ele tem como sintoma característico manchas vermelhas. Existe vacina para o sarampo, que é a tríplice viral. Então, você tem como prevenir essa doença, tá? Agora, porque você tem a vacina. Pode passar. A poliomielite, é uma doença que eu já falei para vocês que está erradicada no Brasil, graças à vacina Sabin, que é via oral, tá? E uma das formas de transmissão dessa doença também seria por gotículas de saliva. Pode ser por água e alimentos contaminados, fezes também, mas uma das formas também gotículas de saliva. E aqui eu tenho a raiva. Raiva também tem vacina, você tem que fazer a prevenção vacinando o seu cão e o gato. E existe a vacina antirrábica, né? E pode passar, se o animal estiver contaminado, é uma doença extremamente séria, gente, muito grave. Então, se o animal estiver contaminado, geralmente, se o ser humano tiver contato somente com a saliva desse animal, ele pode adquirir a doença. Então, a única forma de prevenção é através da vacina, tá? Então, a mordida de cães e gatos passa essa doença para o ser humano. Eu queria muito falar desse mosquitinho aí, que é o mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti, o odioso do Egito, ele
é um agente transmissor de 4 doenças que nós temos ali: dengue, chikungunya, zika e febre amarela. E eu vou me concentrar um pouquinho mais na dengue, porque a única que tem, que tem vacina com eficácia comprovada, tá? A única que tem vacina com eficácia comprovada é a febre amarela. Ah, professora, eu escutei falar da dengue, mas a eficácia ainda não é comprovada. Então, aqui eu queria falar para vocês que o mosquito Aedes aegypti é o agente transmissor dessas doenças. Mas quem é o agente causador? São agentes causadores diferentes. Existe o vírus da dengue, existe o vírus zika, tá? Existe o vírus da chikungunya, existe o vírus da febre amarela. Então, porque são doenças diferentes, tá? Pode passar. A medida de prevenção é o mesmo mosquito, gente. O agente transmissor é o mesmo. É a mesma medida de prevenção. Sabe quando você escuta na televisão aquela rotina? Olha, não deixa água acumulada em vaso, tampa a caixa d'água, recolha um saco de lixo. Então, são as mesmas medidas para essas 4 doenças. E eu pergunto para vocês, por que não deixar água acumulada é uma medida de prevenção para a dengue? Quero que vocês pensem aí, pegue sua caneta, anote, quero saber de vocês. Por que não deixar água acumulada ali no vasinho de plantas, nas garrafas, em pneus? É uma medida de prevenção para a dengue. Pense rápido, me responda, estou te aguardando. Olha o que acontece. Na água parada, o mosquito coloca os seus ovos, tá? A reprodução dos mosquitos vai ocorrer ali na água parada. Ele vai colocar os seus ovos, tem uma imagem aqui, esse ovo vai formar uma larva, tá? Todas as etapas ali da reprodução do mosquito. Então, para você evitar que o mosquito reproduza na água, você não pode deixar a água acumulada. E eu queria desejar para vocês um bom final de semana. Fique com Deus, estude ciências, tá? Hoje vocês vão ter um momento aí maravilhoso, que é várias aulas. Então tenham um bom final de semana, fique com Deus. Que Deus esteja abençoando a casa de vocês.